Ouviu falar, meu nobre amigo? Você já ouviu falar no eu divino, no ajustador do pensamento, no monitor residente, na mônada divina? Já ouviu falar no Deus que mora dentro de cada ser humano? Que mora em você, meu nobre. Você já ouviu falar nessas coisas? Então, hoje nós iremos buscar a verdade, buscar dentro da teoria do livro de Urântia sobre esse magnífico ser, o Deus que mora dentro de cada um de nós. Para isso, nós estamos hoje, mais uma vez, com meu nobre amigo, irmão, companheiro de luta, de labuta, irmão Alan. Seja bem-vindo, meu irmão. Suas considerações iniciais sobre esse tema. Obrigado, meu irmão. Boa noite para você. Uma boa noite a todos, nossos ouvintes, espectadores que acompanham o nosso programa. Com esse tema de hoje, que é o eu superior, né? A gente conhece no livro de Urântia como o ajustador do pensamento. E é um assunto, cara, muito sublime, muito bonito, que eu amo muito falar, que é a nossa essência, né? Aquilo que nós somos aqui nessa vida. E eu estou muito feliz, mais uma vez, como sempre estou participando aqui nesse programa, para falar desse assunto, né? Vamos aqui dar o nosso melhor para a gente conversar sobre esse assunto, né? Que para a gente, muitas pessoas é algo curioso, né? Muita gente se questiona quem é, o que é a nossa consciência, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa, quem é esse espírito divino que tanta gente fala, né? Vamos falar um pouco sobre isso hoje aí. Maravilha, maravilha. Meus nobres, conto com a colaboração de vocês. Curta, compartilhe essa live, mande para os seus amigos, para que mais pessoas possam, junto com a gente, entrar nessa aventura que é a busca pela verdade, nessa aventura que é encontrar dentro de cada um de nós esse misterioso ser divino, né? Através do conhecimento, o conhecimento que o livro de Urântia está revelando para a humanidade, né? Estamos fazendo esse trabalho realmente para divulgar as teses do livro de Urântia, respeitando, obviamente, todas as outras crenças que, porventura, o irmão que está assistindo hoje tenha, e a irmã, obviamente. Então, meu irmão Alan, cara, esse tema para mim é um tema que eu considero, para mim, crucial, de primordial importância, porque realmente é o tema que nos leva ao patamar de filhos de Deus, né? Então, meu nobre amigo, o que que é o ajustador do pensamento? O que que é esse monitor residente, esse eu divino? O que que o livro nos fala a respeito desse ser tão maravilhoso? É um questionamento que vem preenchendo as mentes mais pensantes de toda a história da humanidade. Concorda comigo? Sim. E a pessoa, quando começa a pensar de verdade, começa a observar a vida, começa a entender um pouco do seu ambiente externo, tanto do quanto do seu ambiente interno, do seu interior, começa a questionar isso. Quem é que me anima de verdade? Porque se eu não tenho um conhecimento passado a isso, não sei o que está por vir no futuro, eu sou algo temporal, pelo menos isso, né? Eu sou algo temporal, algo efêmero aqui nessa vida. Mas alguma coisa me anima, né? É daí que vem o maior questionamento das pessoas. Quem sou eu? Algo está me animando. E se eu estou podendo fazer essa pergunta para mim mesmo, quem sou eu? Algo em mim está me possibilitando me questionar isso. Porque você nunca viu um cachorro se questionar, um gato se questionar, ou qualquer animal que seja, questionar a própria existência. Sim, Não é verdade? verdade. Então, alguma coisa no ser humano em especial possibilita que ele tenha essa autoconsciência de si. Essa autoconsciência em si, ela demonstra que existe algo especial, divino, naquela mente operando, funcionando de forma, pelo menos, inconsciente, até naquele momento. Então, quem é esse eu divino? Quem é esse eu superior? Existem centenas de nomes que te dá por aí pelo mundo, né? Eu superior, eu divino, mônada divina, centelha divina, luz que vem ao mundo, que ilumina todos os homens.
O livro de Urântia chama de ajustador do pensamento e monitor residente. Mas existem muitos outros, né? Mas, na verdade, de fato, quem é? Será que somos nós? Ou é um eu nosso que ainda não existe, mas que a gente pode alcançar em potencial? Ou esse eu já existe e ele está tentando sobrepujar o nosso eu material aqui, nossa identidade ego, né? Quem nós somos como seres humanos naturais, identificados com a mente. Quem é esse eu divino? Segundo o livro de Urântia, ele não é um ser criado. Vamos entender da seguinte forma. Deus, o Pai, a personalidade do Pai, ela é única. Ela existe no paraíso. Um sustentador infinito, um criador infinito. O Pai de todas as personalidades do universo. Mas é uma pessoa, correto? Quando a gente fala de um Deus que habita o ser humano, a gente subentende que existe, pelo menos, uma fragmentação desse Pai. Porque ele próprio não pode sair de onde ele está e habitar a mente do ser evolucionário, do ser humano, independente de qual esfera, de qual universo ele possa existir. Correto? Mas é aí que está um questionamentozinho importante. Esse próprio Deus, ele não é criado. A nossa mente humana, ela tende a pensar o que nesse momento? Se o Pai Divino, o Deus da criação, está ali focalizado na sua morada eterna, então ele cria, né, fragmentos dele mesmo para se distribuir em todo o universo. E isso não é uma afirmação verdadeira. Eles não são criados. Eles são simplesmente fragmentos de Deus. Entendi. Compreende isso? Numa tentativa de a gente entender como é que é essa fragmentação, vamos usar a palavra derivar. Mas não tem como, porque nem derivados eles são. Eles simplesmente são fragmentos do próprio Deus, distribuído. Os reveladores até dizem que, em essência, eles são como Deus. E até onde qualquer personalidade espiritual do universo pode discernir, eles são o próprio Deus. Compreende? Então, assim como Deus tem uma natureza infinita, esses espíritos monitores residentes, esses eu superiores que habitam todo o vasto universo, eles também têm a sua infinitude. Eles são infinitos em potencialidade e infinitos em números também. É a conjectura dos reveladores, né? Para habitar cada ser evolucionário que venha a ter uma possibilidade de ascensão no universo. Compreende? E eles também têm classificações. O livro de Urântia, ele classifica em até 7 classificações esses espíritos residentes na gente. Aqui, Urântia, a gente também tem hoje, graças à vinda de Jesus, a outorga deles próprios, que são os fragmentos do Pai Universal, né? O eu superior. São 7 classificações que eles têm. Mas, para efeitos práticos, eu vou enfatizar apenas 3. Certo. Existem ajustadores personalizados, ajustadores desaparecidos, avançados, que está no livro de Urântia. Eu até convido quem tiver curiosidade de conhecer, ler o que fala sobre eles. Mas para esse programa aqui eu vou especificar 3 classificações deles que é de importância prática para a gente. Uma delas é o ajustador virgem. Quem são esses ajustadores virgens? São aqueles que iniciam pela primeira vez a missão de espiritualizar uma mente de um ser evolucionário em qualquer lugar do universo. É a primeira missão deles, de habitar uma mente. Eles não habitaram nenhuma outra antes. São os ajustadores virgens. A outra classificação são ajustadores supremos. Esses espíritos eles já serviram em outras esferas. Muitos deles são muito experienciados já em seres humanos que falharam na sua sobrevivência, porque é uma cooperação, né? A sobrevivência da personalidade, como a gente falou em programas passados, é uma cooperação, um trabalho de dupla entre o ser humano e o seu eu superior, correto? Então, tem seres que já falharam, tem seres humanos que já falharam nesse trabalho, né, de se eternizar, mas, apesar deles falharem, esse espírito divino não falha. Ele fez seu trabalho corretamente, perfeito, como o Pai do Céu é perfeito. Então, ele abarca essa experiência e já leva para outra personalidade potencial a se unificar com ele, e assim vai. São os ajustadores supremos, né? O nosso mundo hoje só tem ajustadores supremos. A gente olha para o
o nosso cenário mundial hoje e vê muita gente, às vezes, até remontando a estados animais, né, de comportamento, mas a gente não pode se enganar. Depois da outorga de Jesus, todos eles são supremos, já são muito experienciados em esferas anteriores à nossa. E uma última classificação aqui que eu acho bem importante falar, que é a nossa meta, são os fusionados, ajustadores fusionados, também conhecido como finalitores, né? Que é a mesma coisa. O que são esses finalitores? Somos nós, em potencial, no futuro, quando a gente alcançar uma unificação completa com o nosso eu superior, com a nossa essência divina, e a gente se tornar um cidadão do universo, de fato eternos, sem perigos mais de não sobreviver, de perder a existência. Não, a gente já unificou completamente. E a nossa missão já é chegar até a fonte de tudo, né? Então são ajustadores finalitores, né? Que são os fusionados, né? Que a gente fusiona a alma com o espírito. Então, basicamente, a classificação deles é essa. A origem deles não tem. A origem deles, todo mundo está de acordo com os reveladores, que é o Pai Universal próprio, a origem. Agora, a criação, eles não foram criados. Eles têm um lar deles, né? Um mundo próprio, que é uma das esferas sagradas que circundam o paraíso, que é assunto para a gente falar em outro programa, né? Que eles vivem ali. Inclusive, é bom, até interessante falar isso, que é uma curiosidade escrita no livro de Urântia. Os seres das mais altas personalidades espirituais do universo, eles recebem 3 admoestações. Olha a palavra, admoestações. Imagina aí um governante universal, um juiz universal, um anjo, independente da classe que seja, elevada espiritualmente no universo. Recebe 3 admoestações. A primeira delas é respeitar as ordens superiores de inteligência espiritual, de personalidades espirituais. A segunda delas é tratar bem, com respeito, e levar em consideração a inexperiência dos inferiores, as pessoas que estão abaixo, dos seres que estão abaixo na escala evolutiva. E a terceira é jamais tentar um pouso em Diviniton. O que seria esse Diviniton? Na verdade, o mundo dos espíritos residentes de todos os universos. Olha só a importância. Enquanto que isso é importante, nenhuma personalidade pode aterrissar ou tentar uma aterrissagem no mundo deles. Porque é algo exclusivamente dessa ordem de seres, do próprio Pai. Compreende? Então tem até um revelador que fala que, para efeitos práticos, não teria nada para ele de importante ali. Entendi. Porque é algo sublime, só para eles. Então, basicamente, o que eu te falei foi isso, né? A origem deles é o Pai Universal. Esse é o classificado dessa forma. E a nossa métrica que é ser o finalitor, né? Fusionarmos ao nosso espírito. Perfeita essa sua narrativa a respeito do ajustador do pensamento. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Para tentar duplicar essa sua informação. Então, quer dizer que o ajustador do pensamento, o monitor residente, é de origem do Pai Universal, que se fragmentou em infinitos seres, né, chamados ajustadores do pensamento, para, em diversas missões, uma delas é se fusionar com uma mente humana, para um dia voltar para o Pai. Então aquele termo, me corrija se eu estiver errado, mas aquele termo de religião, o religare, de realmente voltar para a casa do Pai, nesse sentido está correto. Corretíssimo. Então, é isso mesmo. Nesse sentido está correto.